Então, vamos voltar aqui. Eu posso fazer esses cálculos estatísticos descritivos, tanto usando uma calculadora científica. Esse modelo aqui é o modelo mais fácil de ser utilizado, mas qualquer calculadora científica dá para fazer esses cálculos, ou Excel. Na calculadora, eu preciso de inserir os dados aos pares. Então, eu tenho que ter a minha variável dependente, aquela que é quantitativa, e a minha variável que é independente, aquela que está relacionada com ela. Então, no exemplo dos pacientes, eu tenho 15 amostras. Então, para a amostra 1, eu tenho o valor de meses X. Para a amostra 1, que é X, eu tenho o valor de meses Y. Para a amostra 2, X igual a 2, Y igual a tantos meses. E assim sucessivamente. Então, eu coloco o número do paciente, vírgula, o tempo de fisioterapia. E vou adicionando isso na calculadora. De que forma? Primeiro, eu preciso de ativar a minha calculadora para o modo estatístico. Então, eu aperto Mod, clico no botão 2 e dou Enter. Aí ele fica com o modo estatístico ativado. Eu venho e digito o meu número que equivale ao eixo X, vírgula o número que equivale ao eixo Y. E aperto aqui M+, que é memória. Cada vez que eu for digitando esses dois pares, esse par de dados, eu vou apertando M+. E ele vai adicionando, então, esse valor na memória. Então, se eu fosse fazer esse cálculo para sequelados versus não sequelados, eu teria que adicionar primeiro os dados dos sequelados e fazer o cálculo de média, mediana, variância e desvio padrão. Depois eu adicionava os dados para os não sequelados e fazia os cálculos de média, variância e desvio padrão. Então, para fazer o cálculo de média, por exemplo, eu venho aqui na calculadora, aperto Shift 1. Quando eu aperto Shift 1, a calculadora me dá o valor da média dos dados que eu inseri. Quando eu aperto Shift 2 e dou Enter, ela me calcula o desvio padrão. Se o desvio padrão ele é raiz da variância, o desvio padrão ao quadrado é a minha variância. Então, basta eu elevar o desvio padrão ao quadrado que eu acho a variância. No Excel, o que eu posso fazer de forma mais prática e rápida é organizar esses dados em um rol, em ordem crescente, e aí eu vou usando as fórmulas estatísticas. Então, modo ponto único vai me dar, por exemplo, a moda em relação aos meus dados. A med, que é a função med, me dá a mediana em relação aos meus dados. Então, eu seleciono lá os meus dados em rol, coloco med e os dados. Dou Enter e vai aparecer a mediana. A média, pego a média, seleciono os meus dados em rol, dou Enter, vai aparecer a minha média. Observar que tem diferentes tipos de média. A média aritmética é a que só está escrito média na função. Para a variância, eu faço a função var.a, seleciono os dados do rol, também vou ter minha variância. E para o desvio padrão, a mesma coisa. Então, por exemplo, nessa planilha aqui, ó,
Olha aqui, ó. Por exemplo, número de semestres em relação, foi que a gente fez, deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Então, olha só. Observando essa planilha aqui do Excel, onde eu tenho índice de rendimento acumulado ao longo dos semestres de um determinado curso superior. Então, eu pego lá um N igual a 290 e pego o número de índice de rendimento acumulado de cada um desses dados levantados. E distribuo eles em um rol de ordem crescente do índice de rendimento. Então, quando eu tenho essa distribuição em rol, se eu quiser, por exemplo, obter a média, basta eu vir aqui, ó, e fazer a média de todos os valores, de A1 até O20. Então, a média é 19. Entre os 290 alunos avaliados, 19 é o índice de rendimento acumulado médio entre eles. Então, aqui, ó, 299, 19. Agora, se eu quiser achar, por exemplo, a mediana, basta eu fazer a fórmula aqui, ó, MED A1 sobre O20. Vai me dar aqui a mediana, que também é 19. Agora, se eu quiser fazer a moda, basta eu fazer a função modo, selecionar os dados em rol. 19. Então, olha que interessante aqui, ó. Média, moda e mediana iguais. Isso significa que isso aqui é uma distribuição simétrica dos dados. Então, o índice de rendimento acumulado é uma distribuição simétrica. A média, a moda e a mediana foram iguais. Se eu quiser achar a variância desses dados, basta eu pegar aqui var.a, selecionar os dados, ó, e dar Enter. A minha variância, então, é 4,79. Se eu quiser o desvio padrão, basta eu fazer a raiz da variância. 2,19. Eu posso fazer a raiz da variância ou posso aplicar uma fórmula. Olha aqui, ó. Desvio padrão é desvpad e eu seleciono os dados. Então, eu tenho aqui o desvio padrão. Então, pessoal, olha só. Eu posso calcular essas medidas de posição e dispersão por calculadora ou por meio do Excel. Tá? Como a gente vai ter a oportunidade de fazer as atividades em casa, eu sugiro a vocês que trabalhem via Excel. Então, todo exercício, toda atividade que eu passar para vocês, as atividades que vão ser distribuídas ao longo desse trimestre, quando tiver que calcular algum desses parâmetros, construa uma tabela com os dados, organize esses dados em ordem crescente, em rol dos dados, organizem, se for preciso, em frequências, em distribuições em classes, para depois
aplicar, então, essas fórmulas de média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida em relação aos exercícios ou em relação a esse assunto? Bom, então vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos ficar só nessa resolução desses exercícios, tá? Na próxima aula eu falo de correlação e regressão linear para vocês, tá? Vamos parar a aula por aqui hoje, então. Boa noite, então, para vocês, pessoal. E até mais. Vou postar a aula lá, tá? Pode deixar. Vou corrigir ela aqui agora e já estou postando lá. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez.